Sabe aquele frio na barriga só de pensar em falar para uma plateia? Pois é, isso é super comum. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Hoje a gente vai mergulhar nas lições de um mestre no assunto, Dale Carnegie, e descobrir como dominar essa arte de falar em público. E olha, não é exagero dizer que esse é um dos maiores medos que existem. Quase todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu aquele pânico de subir num palco ou até mesmo de falar numa reunião. É um desafio que conecta todos nós. Mas por que o corpo reage de forma tão intensa? A explicação é quase pré-histórica. É a nossa famosa resposta de lutar ou fugir. O cérebro dispara um alarme e aí já viu. A garganta seca, as mãos começam a suar, o rosto trava. É como se nosso corpo não soubesse a diferença entre enfrentar uma plateia e, sei lá, um leão. Para ele, perigo é perigo. Ok, então esse medo é praticamente universal. Mas a grande questão é, e se a gente pudesse não só entender esse medo, mas usar ele a nosso favor? É exatamente isso que vamos explorar. Vamos descobrir como pegar essa ansiedade toda e transformar em energia, em força para se comunicar melhor. E para essa jornada, a gente tem o melhor guia possível: Dale Carnegie. O livro dele, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, é um verdadeiro mapa do tesouro. Os ensinamentos dele já ajudaram milhões de pessoas a deixarem de ser reféns do medo e se tornarem comunicadores super confiantes. E o legal dos princípios de Carnegie é que não tem nada de complicado, nada de técnica de oratória super difícil. Pelo contrário, são ideias simples, mas muito, muito poderosas. E tudo começa com o mais importante: a autenticidade. É isso mesmo. A base de tudo é aquele velho conselho: conhece-te a ti mesmo. Porque, no fim das contas, uma comunicação poderosa de verdade nasce quando a gente mesmo. É sobre ser autêntico, mostrar quem se é de verdade. E aqui está um ponto crucial. Não existe uma fórmula mágica, um jeito certo de falar. Pensa só, o próprio Dale Carnegie tinha um estilo super acessível, quase como um vizinho batendo um papo. Já um outro grande comunicador da época, Earl Nightingale, tinha uma voz imponente, profética. Estilos totalmente diferentes, né? Mas os dois eram geniais. Por quê? Porque ambos eram autênticos. Eles abraçaram os seus próprios estilos. Bom, a autenticidade é o primeiro pilar. O segundo, preparação. E não é só dar uma lidinha por cima do assunto, não. É dominar o tema, é saber do que se está falando de verdade. A confiança para falar vem, em grande parte, de saber que o conteúdo está na ponta da língua. E o Carnegie não só disse se prepare, ele deu um método, um passo a passo para isso. É um processo bem prático. Primeiro, bombardear o assunto com perguntas, tipo umas 50 em 20 minutos. Depois, tentar responder tudo só com o que já se sabe. Aí sim, e pesquisar para preencher as lacunas com dados, com fatos. E por último, o mais importante, ensaiar. Ensaie mentalmente, ensaie em voz alta, até aquilo se tornar parte de quem está falando. Beleza, a gente já entendeu que precisa ser autêntico e estar super preparado. Mas e aquele nervosismo que insiste em aparecer? Agora é hora de encarar o medo do palco de frente e aprender o pulo do gato. Como transformar essa ansiedade toda em combustível. Sabe qual é a raiz desse medo? Na maioria das vezes, não é o medo de errar uma palavra. É o medo de não ser perfeito. É a preocupação de que todo mundo vai perceber o nervosismo ou o suor, a voz trêmula. É a pressão que a gente mesmo se coloca para ser impecável. E a solução para isso é um conselho brilhante do psicólogo William James, que o Carnegie adorava. A ideia é, para ter coragem, haja como se já tivesse. Parece simples, né? Mas a lógica é poderosa. A gente não controla diretamente o que sente, mas controla o que faz. Então, ao agir com confiança, postura ereta, voz firme, a gente acaba influenciando o nosso sentimento. Então, para construir essa confiança de aço, a gente tem uma receita com 4 ingredientes. Primeiro, ter um desejo muito forte de conseguir. Segundo, conhecer o assunto como ninguém. Terceiro, agir com a confiança que se quer ter. E quarto, que amarra tudo: praticar, praticar e praticar de novo. Não tem atalho. Certo, com a confiança já bem mais sólida, a gente sai da defensiva, de só tentar não entrar em pânico, e parte para o ataque. E qual é a nossa principal arma para realmente encantar uma plateia? A arte de contar histórias. É aqui que a mágica acontece. Pensa comigo, como fazia uma mensagem grudar na cabeça das pessoas?
Não é só jogando um monte de dados e informações. O segredo é criar uma conexão humana, emocional. É fazer as pessoas sentirem algo. Tem um exemplo ótimo para ilustrar isso. Imagina um brinde de aposentadoria. O primeiro a falar é o diretor financeiro. Ele fala sobre como o colega otimizou as deduções fiscais, como a conta dele cresceu. Legal, aplausos educados. Depois, sobe um amigo. Ele conta uma história engraçada de uma vez que eles jogaram basquete e o cara, todo desajeitado, acertou uma cesta que deu origem a um apelido. A plateia cai na gargalhada. Qual dos dois discursos conectou de verdade? Pois é, a história sempre vence. Então, um discurso de impacto tem basicamente 3 ingredientes. Primeiro, a informação, a mensagem principal que precisa ser passada. Segundo, histórias sobre outras pessoas, que servem para ilustrar os pontos. E terceiro, a autorrevelação, contar histórias sobre si mesmo. É isso que cria confiança e faz com que a plateia se identifique. E falando em se expor, uma dica de ouro sobre o humor. A piada mais segura e eficiente é sempre sobre si mesmo. Rir dos próprios tropeços, das próprias manias. Isso humaniza, cria uma conexão instantânea e, o melhor de tudo, não corre o risco de ofender ninguém. E quando a gente junta tudo isso, o autoconhecimento, a preparação minuciosa e o poder de contar boas histórias, aí a transformação acontece. Deixar de ser aquele novato apavorado e se tornar alguém que comanda a atenção não é um passe de mágica. É um método, um caminho que pode ser percorrido. No fundo, a grande lição é essa. Ninguém nasce um grande orador. Essa é uma habilidade que se constrói, que se desenvolve com prática, com esforço, com dedicação. É algo totalmente conquistável. O próprio Carnegie tinha uma frase genial sobre isso. Ele dizia que para cada discurso que a gente faz, na verdade existem 3. Aquele que a gente ensaiou, aquele que a gente realmente fez e aquele que a gente gostaria de ter feito. Isso mostra que é um processo, uma busca constante por melhorar. O objetivo não é ser perfeito, é evoluir. Então, com todas essas ferramentas em mãos, a pergunta muda. Deixa de ser como eu vou sobreviver a isso e passa a ser qual é a mensagem que eu quero deixar no mundo. Porque, uma vez que o medo não é mais a barreira principal, o que realmente importa é o que se tem a dizer.